falar um pouquinho de vôlei, porque hoje tem partida no ginásio do Abaeté. O vice-líder Taubaté Vôlei recebe o Ponta Grossa, que é o 10º colocado da tabela. Vai ser a disputa da 9ª rodada do segundo turno da Superliga Nacional, o retorno da Superliga Nacional. E quem traz as informações pra gente é ela, nossa repórter Larissa Murad. Larissa, boa tarde. Pro vôlei Taubaté à noite para garantir mais 3 pontos na Superliga, né, Andressa? Boa tarde para você, para o Carmo e para todos os amigos que estão ligados nos donos da bola. A equipe entra em quadra hoje, às 7 horas da noite, no ginásio do Abaeté, diante do Ponta Grossa, em partida válida pela 9ª rodada do retorno. Com todos os atletas recuperados da Covid-19 e sem lesões no time, os comandados do argentino Weber vão com força total para o duelo após folgarem no fim de semana devido aos casos de Covid confirmados no SESI, e isso acabou então adiando a partida que deveria ter acontecido nesse fim de semana. Falando da tabela de classificação, o Cruzeiro já soma 51 pontos e é o líder absoluto com um jogo a mais que os taubatianos. O Taubaté aparece em segundo lugar com 44 pontos, numa campanha de 15 vitórias e apenas 2 derrotas. Na sequência, vem o Campinas com 41 pontos, inclusive Campinas esse que enfrenta hoje o Itapetininga em casa, às 9h30 da noite. Já o Caramuru, adversário dessa noite, tem apenas 13 pontos e amarga a 10ª posição. Pois é, Carmo, Andressa, a gente está chegando na reta final da fase de classificação do Campeonato Nacional. Em breve, playoffs, e é aí que o bicho pega. De volta com vocês. Aqui no nosso WhatsApp, o David de Taubaté está dizendo que o vôlei de Taubaté é o melhor do Brasil, que vai ganhar mais uma. É claro, Antônio Carmo, que a gente sabe que time tem para isso, tem melhores condições para isso, melhor estrutura do que o vôlei Caramuru, o Ponta Grossa. Hoje ganha, né? Porém, Antônio Carmo, a gente sabe que tem que ter aquele respeito com o claro. adversário e tudo mais, porque geralmente quem está lá atrás na tabela vem com tudo para quem está mais em cima, né? O Ponta Grossa e o Caramuru em 10º lugar. Com essa campanha, é um time que pensa apenas em fugir do rebaixamento, né? Cai em 2, 11º, 12º, enquanto que o Taubaté é o 2º colocado e ainda, né, almeja o 1º lugar. Não depende só dele, né? Ele tem o jogo contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem 4 pontos na frente. O Cruzeiro teria que... Um jogo de 3-2, que daí ele ganharia 2 pontos apenas, e não 3, deixaria a coisa mais equilibrada. Tem a tabelinha aí, Antônio Carmo, inclusive, que a gente vai mostrar. Cruzeiro tem um Na jogo a 10ª mais, colocação, né? o vôlei Caramuru. O Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Taubaté, tem uma vitória a mais. Taubaté... Cruzeiro joga hoje também, joga com o América, se não me engano, com o América, né? Cruzeiro que não perde, não perde. Meu Deus do céu! E o Taubaté que está aí, seguindo a pontuação. Então você tem o Ponta Grossa 1 ponto acima do SESI. O Vôlei Ribeirão provavelmente será um dos 2 rebaixados. E aí a outra briga, o Guarulhos estava ali embaixo, mas deu uma boa recuperada, andou conseguindo pontos até que não eram muito comuns de imaginar que conseguiria, e ficou nessa situação. Então o Ponta Grossa aí briga diretamente com o SESI, eu vejo assim, para fugir do rebaixamento. Então, aquilo que você falou, que está lá embaixo na tabela, mas qualquer pontinho, né? Exato. Se perde hoje por 3-2, é um pontinho que ganha. Mas o Taubaté, convenhamos, né, Andressa? Tem um time infinitamente superior. E eu vejo assim, Andressa, nos esportes coletivos, o futebol, ele é muito mais pródigo e mais comum em apresentar resultados surpreendentes. Aí você tem um jogo, mas esse time é muito favorito e o que não é favorito ganha. No vôlei, no basquete, nessas duas modalidades, quando um time é bem favorito... O jogo. Então, até que está 14 dias, 13 dias sem jogar, né? Teve aquela sessão de jogos. Nossa, né? E agora vai ter mais sim, uma sessão de jogos aí também, Antônio Carmo. Com aquele jogo adiado do SESI, aquela coisa toda aí. Jogo do SESI, só para deixar claro, foi pro dia 8 de março, tá bom? Valendo aí pelo retorno. E aí, é essa sequência. Aquele dia você comentou do Campinas, Antônio Carmo, eu falei que o Campinas não tinha jogo, e tem sim, tem jogo atrasado aí. Esse é um jogo mais complicado, um jogo mais difícil, né? Que tem. Então, o Taubaté ainda tem 5 jogos pela frente. O Cruzeiro tem 4, o Taubaté fez 17, são 22 jogos para todo mundo, e aí tem esse jogo atrasado. Agora, nesses confrontos aí, esses dois aí, contra o Campinas e contra o Cruzeiro, em que pese as duas partidas serem com o mando do Taubaté, mas sem torcida, não tem tanta diferença. Agora, que o Taubaté contra o Campinas tem uma chance maior, contra o Cruzeiro, aquilo que eu falei, pode até, nesse jogo, brigar pelo 1º lugar, mas vai depender de um tropeço do Cruzeiro em outra partida.